Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Veritá. Com muita alegria, peço a sua permissão de entrar na sua casa, no seu lar, sempre com um assunto bacana, relevante, que faz com que a gente pense um pouquinho sobre a nossa vida. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez? Ou você já se arrependeu de alguma coisa que você não fez ou devia ter feito? Pois é, fica com essa pergunta no ar aí, porque hoje a gente vai conversar a esse respeito, a respeito de arrependimento. Quando a gente começa a falar sobre arrependimento, existem duas nuances, dois aspectos que a gente tem que falar a esse respeito. O primeiro aspecto é com relação ao arrependimento de coisas futuras. Como assim, doutor? A gente pode se arrepender de coisas do futuro? Sim. Quando você tem alguma decisão sobre alguma coisa que você vai fazer, uma decisão importante, existem pessoas que são muito inseguras, são pessoas que têm muito medo de tomar essas decisões e se arrependerem no futuro. Decisão sobre casar com A ou B, mudar de profissão, mudar de cidade, são decisões sérias que às vezes vão impactar em todo um direcionamento de uma vida. E tem pessoas que têm muito medo, são pessoas muito inseguras de tomar essas decisões. E quando essas pessoas elas têm essa insegurança, qual é a tendência? A tendência é a pessoa ficar procurando pessoas mais velhas, tomando conselhos, tomando opiniões, e aí que mora o perigo. O problema não é você se aconselhar, você pedir opinião das pessoas. O problema é quando nós nos deixamos, digamos assim, direcionar pela opinião das pessoas. Ou seja, na realidade, não é você que está tomando a decisão, e sim tem pessoas que estão tomando a decisão por você. E sabe o que pode acontecer no futuro? Uma coisa é você se arrepender de uma decisão que você tomou, de uma decisão que você pensou, que você analisou, que você pensou os prós e os contras e decidiu. E outra coisa é você se arrepender de uma decisão que tomaram por você. E outra coisa que a gente deve considerar, pessoas que têm essa dificuldade em decidir, essa dificuldade em tomar decisões com medo de se arrepender, a gente tem que entender o seguinte: toda decisão, ela envolve o quê? Ela envolve perdas e ganhos. Toda decisão é assim. E quando é que a gente opta? Quando os ganhos eles são maiores do que as perdas. Pessoas que são muito indecisas, na realidade, elas têm muito medo de perder. Só que a gente tem que entender isso, que para a gente ganhar uma coisa, muitas vezes a gente tem que abrir mão de outra coisa. E quanto mais você cultivar essa insegurança, cultivar esse medo de perder, esse medo de tomar decisão e se arrepender no futuro, isso vai fazer com que você aumente ainda mais essa insegurança, vai fazer com que você aumente ainda mais essa falta de autonomia. E com relação aos arrependimentos do nosso passado,
que com certeza a grande maioria de nós tem coisas que se arrependeu, coisas de ter feito ou coisas que não fez. Existem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, a gente só se arrepende de coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Mas, qualquer que seja, isso foi uma ação. Você fazer ou deixar de fazer é uma ação. Ou seja, só se arrepende pessoas que agem. Só erram pessoas que fazem. Ou seja, e o erro e o arrependimento, ele é próprio do ser humano. Não existe pessoa que não tenha arrependimento, a não ser que seja uma pessoa sociopata, um psicopata. Essas pessoas não têm arrependimento, mas o arrependimento ele é uma característica humana. O arrependimento também é que nos faz sermos mais humanos. Então, se você tem arrependimento no seu coração, bem-vindo à humanidade, você é um ser humano. O segundo ponto, que é muito comum as pessoas olharem para o seu passado e enxergarem em algum determinado ponto alguma coisa que ela se arrependeu. Eu queria que nessa noite você pensasse um pouco mais de carinho com relação a você. Deixa eu compartilhar um negócio bacana com você. Ninguém em sã consciência toma alguma decisão para ferir as pessoas, para magoar as pessoas. Ninguém em sã consciência toma uma decisão para perder dinheiro, para se prejudicar, para prejudicar as pessoas. Só que as coisas acontecem, as situações acontecem e às vezes elas saem do nosso controle. Mas eu queria que você tivesse um pouco mais de perdão com relação a você próprio. Se você fez alguma coisa no seu passado que você se arrepende hoje, você tomou aquela decisão porque no momento, com as informações que você tinha, com a maturidade ou não que você tinha, com a visão que você tinha naquele momento, lhe pareceu a mais acertada. Ou seja, você fez o seu melhor, você deu o seu melhor, você tomou a decisão que lhe pareceu mais acertada. Se não foi a melhor decisão, se você se arrepende disso, tudo bem, mas talvez na época era a única alternativa que lhe pareceu a melhor. Como eu falei agora há pouco, ninguém faz as coisas em sã consciência para se prejudicar, para prejudicar as pessoas, mas as coisas acontecem. Então, talvez hoje seja muito fácil você, depois de 5, 10, 20 anos, você olhar para trás e você julgar, mas puxa, como eu pude fazer aquilo? Mas hoje você é uma outra pessoa. Hoje você é uma pessoa mais madura. Hoje você é uma pessoa mais consciente. Talvez a gente se arrepende de coisas que a gente fez na adolescência, ou na idade, ou quando éramos adultos jovens. Pessoas impulsivas, pessoas que agiam pela emoção. Então, enfim, eu quero que você olhe para as coisas que você tem arrependimento, mas que você olhe com um pouco mais de perdão para você mesmo. Existem pessoas que têm muita dificuldade no auto-perdão, de se perdoar. Existem pessoas que têm muita facilidade em perdoar todo mundo, mas são extremamente duras consigo mesmo. Então, tenha um pouco mais de indulgência, de amor para consigo próprio. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na
Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem. Você sabe qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? É uma coisa que às vezes as pessoas fazem confusão. O remorso, de certa forma, é uma espécie de pseudo ou de falso arrependimento. O remorso é uma coisa voltada para o nosso interior, é uma sensação de inquietação, é uma sensação de condenação, de autocondenação por alguma coisa que a gente fez. O remorso, ele não é em absoluto benéfico para a gente. O remorso, ele nos prende no passado, ele nos prende na culpa, ele nos leva a um sentimento de autopunição, de autocomiseração. Ao contrário do arrependimento. O arrependimento é totalmente diferente do remorso. O arrependimento genuíno, quando a pessoa realmente se arrepende, ele tem que nos levar a uma mudança de comportamento. Ou seja, se você fez alguma coisa que você se arrepende, o arrependimento verdadeiro tem que te levar numa direção para que você não mais faça aquela determinada coisa. Diferente do remorso. O remorso ele te prende. O arrependimento, ele abre uma nova fronteira, ele abre uma nova perspectiva de que você seja uma pessoa melhor, porque você não vai mais fazer aquela coisa, você não vai mais errar naquele ponto. O arrependimento, ele nos direciona em direção à vítima, a pessoa que às vezes a gente magoou, a gente feriu. O arrependimento, ele nos leva a olhar para essa pessoa com um ar de amor. E você tenha o desejo sincero de reparar, na medida do possível, aquele dano que você fez àquela pessoa. O arrependimento, ele te direciona para isso, ele te coloca num movimento de você tentar reparar o seu erro. Sabe um outro aspecto bem importante do arrependimento? O arrependimento, ele nos coloca como responsável por aquilo que a gente fez. O arrependimento, ele te leva a você assumir aquilo que você fez. Ele não dá espaço para justificativa, para desculpa. Eu fiz isso porque fulano me induziu. Eu fiz isso porque a situação me levou a fazer isso. O arrependimento, ele te leva a uma posição de assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa e tentar, na medida do possível, reparar o dano e compensar a pessoa que foi lesada. Então, percebam que o arrependimento genuíno é uma qualidade que só tem benefícios para a gente. O arrependimento, ele nos liberta, o arrependimento ele nos abre uma nova perspectiva. Quando a gente começa a nos colocar da pessoa que a gente ofendeu, a sentir o quê? A empatia, a sentir o quê? A dor que a pessoa sentiu quando ela foi lesada, quando ela foi ferida. Eu espero que eu tenha sido claro de passar para você essa noção, a diferença do remorso, do arrependimento. Eu queria terminar essa fala, eu queria compartilhar com você a música de uma cantora francesa chamada Edith Piaf. E nessa música, ela é uma música em francês, mas ela diz que ela não se arrepende de nada. Então, eu desejo a você que você consiga caminhar, que você consiga levar a sua vida realmente sem ter coisas para se arrepender. Mas se você precisar, entenda que o arrependimento é algo humano e divino ao mesmo tempo. Então agora, fique comigo para assistir o clipe na voz da Cássia Eller, da música da Edith Piaf. Fique comigo. Non,
rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, pour aujourd'hui, ça commence avec toi. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso, a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Eu queria usar esse quadro hoje para fazer um alerta para você. Você costuma usar aqueles remedinhos para desentupir o nariz? Pois é, esse remedinho para desentupir o nariz, você sabia que ele é o terceiro tipo de remédio que mais dá problema? Remédios de venda livre, ou seja, remédios que você não precisa de receita médica para comprar. Esses remédios, quando eles são usados assim abusivamente, de maneira crônica, eles podem causar uma série de problemas. Eles podem fazer você perder o olfato, eles podem fazer você perfurar o septo do seu nariz, eles podem fazer aumento da pressão arterial, eles podem causar arritmia cardíaca e eles podem também, sabe o que? Eles podem causar dependência, ou seja, você entope o nariz, você usa o remédio, aí conforme você vai usando, você percebe que você vai precisar usar mais vezes e em doses maiores. Então, olha, tome muito cuidado com o uso desses remédios. E principalmente em crianças, tá? Esses remédios, eles não devem ficar com acesso livre para as crianças. Crianças podem passar muito mal se eles usarem esses remédios de adulto para desentupir o nariz.
Então, olha, você que está usando demais esses remédios, principalmente se você tem pressão alta, se você tem problema cardíaco, você deve procurar um otorrinolaringologista urgente. É necessário que você faça um tratamento, tá? Para que você seja desmamado, para que você pare de usar essa medicação. Vai aí o alerta. Esses remédios eles podem fazer muito mal, então não use. Use somente com indicação médica. Boa noite, pessoal! Hoje no Momento da Pri nós vamos dar continuidade falando sobre o empoderamento feminino. E não poderia faltar a fala da autoestima. A autoestima é algo muito difícil nos dias de hoje. Por mais que a gente tenha falado na televisão e tem postado muito nas redes sociais sobre o poder da autoestima, muitas mulheres têm procurado para falar sobre isso. E a pergunta que não quer calar, quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê a pessoa que você é ou você vê o que os outros acham que você é? E isso tem trazido para mim muitas seguidoras no direct me perguntando: Priscila, por que tanta vaidade? Por que você sempre está se arrumando? Por que você faz isso? E eu sempre respondo que eu preciso estar bem comigo mesma. E a mesma fala que eu tenho para você: se você não acredita em você, se você não está bem com você, como que você quer que as pessoas acreditem em você? E como que você quer que as pessoas confiem naquilo que você está transmitindo para elas? Então, em qualquer situação, nós precisamos sim estar bem, acreditar em nós mesmos, tanto para mulheres quanto para homens. Às vezes a gente fala assim, mas os homens eles já se sentem melhores, se sentem no direito de ter a autoestima mais elevada que a nossa. Mas não, existem homens que também passam por essa situação de não ter autoestima elevada. Então a gente sempre leva uma palavra no Instagram sobre a autoestima. O homem ele tem que se cuidar, a mulher tem que se cuidar. Não é pra ninguém, gente, é pra nós, porque nós precisamos estar bem com nós mesmos. Então, na profissão, na vida, em tudo que você vai fazer, se você não se coloca em primeiro lugar, não se ama, não se cuida, você não consegue fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, a luta pelo feminismo não é só pelas mulheres, é para os homens também, porque os homens precisam entender que nós estamos lutando pela igualdade e que eles vão ter também vantagem nisso. Por exemplo, por que o homem acha que não pode chorar em público? Então é isso, o feminismo não é só para as mulheres, é para os homens também. Então, um beijo para vocês e até a próxima dica do empoderamento feminino. Existem coisas na vida das quais eu realmente me arrependo. Da palavra que eu não disse quando deveria ter dito. Do problema que eu deixei de resolver por achar que seria difícil. Da oportunidade que deixei passar por achar que seria impossível. Da luta que deixei de travar por imaginar que não valia a pena. Do sonho que deixei de sonhar para viver a dura realidade. Das coisas que eu deixei de aprender por acreditar que não tinha mais nada a saber. Das lágrimas que não derramei por vergonha de demonstrar o que eu sentia. Do grito que não dei quando estava com aquele nó na garganta. Do amor que julguei perdido e deixei ir sem lutar. De ter sido tão superficial quando o que eu queria era ter me aprofundado. Do caminho que deixei de seguir por não saber se seria seguro. Arrependo-me de ter sido tão covarde e não arriscar conhecer o desconhecido. A gente está terminando o programa. Eu queria te agradecer pela tua audiência e queria te convidar para você interagir com o nosso programa através das nossas redes sociais e queria desejar a você um excelente final de semana e que Deus possa te abençoar grandemente. Um grande abraço.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.